Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente aqui ainda mais um dia para continuar essa jornada da consciência, né pessoal? Porque você viu, né? Ontem a gente terminou aí o, o nosso tema que era a distração espiritual. Terminou entre aspas, né pessoal? Porque a gente nunca vai terminar um tema desse que é distração, que é todo mundo tá distraído aí, tá, pessoal? Mas a gente terminou formalmente até a 10ª parte e agora a gente vai iniciar agora um novo tema aqui, tá? É um tema parecido com esse daí que eu tô falando, tá? Tema que eu sempre falo aqui, tá, pessoal? Sempre estou falando aqui e tem pessoas novas no meu canal, tá? Eu quero até agradecer a vocês, tá? Vocês que se inscreveram aí, estão assiduamente, né? Eu vi aí, nossa, meu vídeo, nossa, muita visualização, tá, pessoal? Obrigado aí vocês. Eu sei que, como é que se diz? Pessoas que eu nem conheço, mas a espiritualidade conhece, tá? Entende? Tá aí, tá vendo que a informação que eu estou passando tem verdade, tá tocando na alma delas. Então, isso que é importante, tá, pessoal? Então, quero agradecer a vocês novos, tá? E ver aí que o meu inscrito cresceu aí, tá? Obrigado. Agora, como é que se diz? Vamos iniciar aqui um novo tema, tá, pessoal? É um tema que eu falo sempre, mas eu creio que tem muitas pessoas ainda que ficam perguntando o que é isso, irmão Samuel, né? Às vezes até não tem nem coragem de vir perguntar aqui no meu canal, tá? Mas eu espero que com essas informações que eu vou trazer, vocês tenham entendimento agora sobre isso, tá? E graças a Deus, tá, pessoal? A nossa caminhada, quanto mais a gente estuda, mais a gente expande a consciência, a gente está caminhando. Porque quem que caminha é a nossa consciência. Mas como é que a consciência anda, irmão? É isso, tá? É uma pergunta boa para você me fazer. Mas ninguém faz, mas eu vou explicar. Quando é que a gente anda? É quando a gente cresce espiritualmente. Agora, se você está dormindo, está na distração espiritual, você viu que vai impedir esse caminhar, vai impedir, vai fazer você ficar parado. Então, qual é a intenção da Matrix, pessoal? Fazer você ficar parado. Quem ficar parado? A consciência. Então, você não movimenta energia, não cresce em consciência. Entendeu, pessoal? É isso que a Matrix quer, tá? Então, depois de dar essa introdução, agradecendo a vocês, as pessoas que estão me ajudando aí, tanto espiritualmente, fisicamente, tá? Vamos iniciar aqui um novo tema, tá? Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Eu estou aberto aí, tá? Em minhas redes sociais, tudo aí, tá? Porque, nossa, pessoal, o que eu tô vendo tanto de besteira, besteirol, você já tomou seu besteirol hoje de manhã? Porque o que tem de besterol que são preparados por esses matrix, essas pessoas religiosas, tá, pessoal? Eu sinto muito, eu aqui sou confundido com essas pessoas religiosas. Eu não estou fazendo um trabalho religioso, pessoal. Isso aqui não é um trabalho religioso. Mas eu sei, tá? A maioria de vocês pensam isso. Por quê? Porque você viu no vídeo ontem mesmo, eu usei bastante as escrituras.
Então, há 2000 anos vocês vêm pensando que a escritura é uma coisa religiosa, porque a igreja aí tomou posse esses documentos, né? E aí vocês têm essa concepção, mas não é isso, tá, pessoal? Meu trabalho aqui não é negócio de religioso. E é por isso que a maioria do que eu atraio aqui no meu canal são essas pessoas de outros grupos religiosos, que às vezes gosta da maneira que eu estou falando as coisas das escrituras, eles gostam, então ele é atraído por isso. Então por isso que a maioria dos que estão no meu canal veio de um grupo desse religioso. Eu entendo, tá, pessoal? Eu entendo todas essas coisas, tá? Eu entendo a maneira que você quer que eu me porte como os outros pregadores. Eu entendo a maneira como você... Eu entendo tudo isso, tá? Como é que se diz? Ainda mais eu que estudei comportamento humano, psicanálise, eu entendo o que vocês estão, a maneira que vocês estão vibrando. Agora, aqui você vai ter que tirar essas nuvens, então isso vai incomodar um pouco, tá? Às vezes vou falar até coisas erradas do como é que o empregador está ensinando, tá? Nada contra ele, mas o que ele está ensinando, tá? Então tem que consertar isso na sua consciência. E às vezes tem pessoas que ficam aqui nervosinha aqui, tá? Quer quebrar tudo, quer me pegar aí, tá? Mas eu entendo, é normal isso, porque tá havendo um confronto consciencial, tá? E isso faz parte do seu processo, tá? De libertação dessas coisas. Mas graças a Deus, vamos lá. É assim que a espiritualidade trabalha, tá, pessoal? E espero que ajude a você, tá? Então, pessoal, vamos lá para o novo tema aqui. A gente acabou na 10ª parte, o tema de ontem, né? Então, vamos lá. Qual é o tema que a gente vai falar, pessoal? O que é o olhar para dentro? Eu falo sempre isso aqui, né? Você tem que buscar dentro, você tem que ter um olhar para dentro. A verdade está dentro de você. Então, teve pessoas que falaram aí, nossa, essa é verdade, viu? Eu digo, essa verdade está dentro de você. Eu só estou colocando essa verdade que está na minha alma e está refletindo na sua alma. Simples assim. Tá? Está refletindo na sua alma. Então, você sente. Então, aí vocês falam, nossa, isso é verdade. Então, já está aí dentro de você, só que você não vê. Então, Deus tem que levantar um espelho, colocar o espelho assim, ó, na frente para você enxergar. Tá? A verdade que está dentro de você. Porque a gente não gosta de olhar para dentro, tá, pessoal? A gente não gosta, a gente está tudo procurando fora, tá? Então, Deus tem que levantar um espelho desse para você perceber. Então, o que é esse olhar para dentro? É o nosso tema que a gente vai falar, tá, pessoal? E a pergunta que eu coloquei, e por que temos que entrar nesse processo de despertar? Por quê, pessoal? O olhar para dentro é um processo do despertar, é um processo que a gente está olhando para a nossa maneira, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está pensando, né? É esse processo que a gente começa a observar. É o que eu não tinha antes, tá? Eu estava até no meio religioso, eu não tinha esse olhar para dentro, eu só olhava para fora. Eu estava só esperando, vendo, esperando a verdade. Eu quero, sabe, sempre fora. A gente nunca olha para dentro. Esse é o mal, tá? Do meio religioso, porque ele quer desviar essa sua atenção. Então, esse é o desvio, a distração. Então, ele faz tudo aqui fora para distrair, para você não olhar
a verdade que está dentro da sua alma. Ele sabe, tá, pessoal? Ele sabe que a verdade, a luz está aí dentro e ele quer apagar essa luz aí, o inimigo, a Matrix. Então, essas distrações tudo é para fazer com que isso aconteça. A sua luz apague, que essa verdade aí, essa parte divina que tem dentro de você. E já tem gente que já apagou, tá? Já virou até demônio aqui nessa realidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas a gente vai falar sobre isso porque é um tema importante, porque vocês, eu sei que vocês ficam procurando, tá? Vocês encontraram meu canal aqui porque você está procurando. Fora, vai na internet, aí vai no EA, pergunta o EA, pergunta aí, tá? Você está procurando. Mas você não sabe que a própria verdade está dentro de você. Então, por que vocês se inscreveram? Por que vocês se identificam pelas coisas que eu estou falando? Porque é uma verdade que está dentro de você. E não tem como negar isso, né? Quando você ouve, tá? A frequência, a maneira que eu estou passando, você se identifica. Então, você já se identifica com a minha frequência, porque a gente veio da mesma mônada, a gente é irmão espiritual, irmão de alma. Então você se identifica com a maneira que eu falo aqui, as coisas, e com as informações que eu estou trazendo aí da espiritualidade. Toca na sua alma. É coisas que eu já tenho na minha alma, eu sinto, e aí por isso que eu tiro as informações de vários grupos religiosos, católico, espírita, evangélico, né? Os budistas. Então, você vê que aqui as informações que eu trago variadamente disso. Então, coisas que eu sinto que tem verdade e coisas que eu já tive a experiência espiritual, a saída do corpo. Então, essas coisas que eu venho trazendo aqui para vocês. E vocês sentem que isso é verdade. Por quê? Eu nunca cheguei aqui dizendo que é verdade, tá? Nem quando eu estou lendo a escritura eu digo que é verdade. Vocês mesmos sentem a verdade na sua alma. Igual como eu sinto. Então, eu sinto isso e transmito para vocês. É isso que eu faço, pessoal. Eu sou guiado por essa intuição, por esse espírito. Tá? Tá? Tomei psicologia, psicanálise, né? Eu tenho essas coisas que eu estava buscando isso, estava buscando essas informações, então eu fui nesses lugares, fui no meio religioso, então eu estava procurando. Então as coisas que eu aprendi nesses contextos, eu agora trago aqui essas informações para você. Tá certo, pessoal? Então, eu coloquei a pergunta, por que temos que entrar? Então, quem é que entra nesse processo? É a sua consciência, pessoal. Sua consciência tem que ter um olhar para dentro, que é quando você entra nesse processo de despertar. Então, toda pessoa que desperta a consciência, ela começa agora a ter um olhar não para fora, um olhar para dentro. É assim, pessoal. Aconteceu comigo, eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. E vocês que despertaram, vai acontecer isso, tá? Você começa a perceber, né? É aquele processo de autoanálise, né? O despertar é o processo de autoanálise, tá? Mas primeiro vamos responder a pergunta, né? O que é o olhar para dentro? Vocês sabem o que é isso, pessoal? Vamos ler aqui. Ele fala: o olhar para dentro é um processo de introspecção, autoanálise e autoconhecimento, que significa direcionar a atenção para o seu próprio pensamento, emoções, valores e motivações,
buscando entender que você realmente é. Então, além das aparências externas, o que é fundamental nesse processo é o crescimento espiritual e pessoal e a transformação, segundo a famosa frase de Carl Jung, que olhar para fora é sonhar. Quem olha para dentro, desperta. Olha o Carl Jung aí, ó, pessoal. Foi um dos psicanalistas, psicólogo que eu estudei muito lá na psicanálise, né? No curso lá de psicanálise, na psicologia também, tá, pessoal? Você conhece Carl Jung? Você conhece aí? Se você não conhecer, tá tudo certo, tá? Ele foi um discípulo de Freud, tá? Que ele se debruçou mais sobre essa área, assim, que é chamada aí pela maioria área mística, né? Não, mas não é uma área mística. Ele se despertou, ele se debruçou para essa área espiritual, porque é uma parte da gente também, tá? Porque a maioria aí da psicologia tradicional, né, pessoal? Ela se debruça mais nas coisas mais da alma, que é o pensamento, a emoção, tá? Mas existe o nosso lado espiritual, tá, pessoal? Que faz parte do ser humano, porque o ser humano é corpo, alma, então a alma é o pensamento, a emoção, né? Que é gerado por essa alma, e o nosso espírito, que é a nossa consciência, tá? O Matrix sabe disso, ele já dividiu certinho. Então, o corpo ficou com a medicina, o cuidado da mente e das emoções ficou com a psicologia. E a parte da consciência do homem ficou com os conceitos religiosos aí, que a maioria se partiram aí, se variaram aí, de acordo com a matrix. Então, cada um aí vai para essa matrix religiosa, buscar entender essa consciência. Entende? Então, a própria matrix sabe que o homem é corpo e alma. Então, a maioria, às vezes o que Freud estava agindo nesse inconsciente aí da alma, tá? Ele estava a emoção, a motivação, então, do homem inferior. Mas Carl Jung, ele começou a colocar essa parte, a parte do eu superior, né? Que é conhecido também, Carl Jung fala que é o eu ideal, né? O eu original. E o eu falso, tem o eu falso, ele fala o eu original. Então, ele se debruçou sobre isso, tá? Carl Jung. Então, a gente está vendo aqui que ele falou olhar para dentro é um processo. É um processo que quem é que entra nesse processo? A sua consciência. Ela entra quando? Quando você desperta. Sem o despertar, você nunca vai olhar para dentro. É por isso que aqueles que não despertaram, ele incomoda muito em falar de coisas intrínsecas dele. Por isso que a dificuldade até dessas pessoas procurar um psicólogo, procurar que fale dos sentimentos, dos pensamentos. Tem uma dificuldade enorme, tá, pessoal? Principalmente aí, tá, os religiosos, os evangélicos, ele tem uma dificuldade de procurar. Quando vai procurar escondido, parecendo que ele está procurando algo de errado, está procurando um terapeuta, procurar, né? Um cara fala assim, eu vou ali no psicólogo, na terapia. Tá ficando doido? Então, a maioria das pessoas tem isso na cabeça. Acha que procura o terapeuta, o psicólogo, é pessoa doida. A maioria, pessoal, pensa assim. Eu sinto muito, tá? E tem que vir quebrando isso. Os psicólogos precisam vir quebrando
esse tipo de pensamento nas pessoas. Tem até melhorado mais, tá? Tem pessoas que têm procurado essas terapias, tá? Para fazer autoanálise, tá? Por isso que a autoanálise incomoda bastante, tá? Vocês aqui, quando eu estou falando essas coisas da minha alma, tá tocando na sua alma. E é por isso que incomoda, né? Meu vídeo, teve uma pessoa do meu canal que falou: nossa, seu vídeo é difícil de assistir, viu, irmão Sonar? Eu digo por quê? Porque, nossa, fica tocando na nossa alma. É isso mesmo. Porque a mensagem é para sua alma, é para sua consciência. Mexer com as emoções, o que você está pensando, então é para isso mesmo. Então você senta aqui, senta aí no divã do irmão Samuel, que a gente vai fazer uma autoanálise, tá? A gente vai fazer uma autoanálise. Porque a própria Bíblia também é levar a nossa consciência a uma autoanálise. O que é que a gente está fazendo, o que é de correto, o que é que não é. Isso é uma autoanálise. Para a gente tomar consciência, pessoal. Entende? Então, ele fala que é um processo, né, que é a nossa coisa, de auto-introspecção. Então, a pessoa fica introspectivo. Sabe essa palavra, pessoa introspectivo? Ela fica pensando, ela fica analisando tudo. Isso acontece com os despertos, tá? Ele fala de autoanálise, então ela, além de ela ficar introspectiva, ela fica autoanalisando ela e analisando os outros, tá? E autoconhecimento, então ela vai buscar um conhecimento agora não fora, ela vai buscar um conhecimento que está intrínseco nela, tá? Que ele fala que significa direcionar a atenção para o seu próprio pensamento, emoções, valores, motivações, né? Então a pessoa vai direcionar a atenção, a consciência, né? Porque quando fala atenção, para o próprio pensamento. O que é que eu estou pensando? Então, quem é que pode avaliar o seu pensamento é a sua consciência. Aí também você vai avaliar a emoção, o que é que você sentiu na hora. Você também vai olhar para os seus valores. Então, será que esses valores é correto? Será que isso tem ética? Então, pessoal, uma pessoa desperta, por isso que é difícil, tá? Aquele que despertou, ele mentir para enganar outra pessoa, porque isso faz mal para ele. Ele não se sente bem com isso. Então, por isso que o desperto, ele entra na frequência da honestidade, da verdade, de falar, de fazer bem ao próximo. Então, o desperto verdadeiramente, ele entra nessa frequência, porque essa frequência é onde ele se sente bem. Porque a frequência mentir, enganar outra pessoa, aquilo pesa a consciência dele. Então, você já viu falar que a pessoa, quando está assim, meia para baixo, dizer, poxa, minha consciência está pesada. Poxa, a consciência é leve, como é que fica pesada? Então, é uma metáfora para falar que você não está se sentindo bem. Você engana uma pessoa, mente uma pessoa, faz mal a uma pessoa. Então, por isso, tá, pessoal? Eu não faço mal, não minto, não engano você por causa disso. Porque eu quero deitar no meu travesseiro, dormir tranquilo, para não ficar com a consciência pesada. Foi isso que Paulo está falando. Por isso que eu cuido da minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Entende, pessoal? E, nossa, eu estou vendo pessoas aí até do nosso meio que fala de expansão da consciência, né, pessoal? Mentindo, enganando, tá, pessoal? Inventando história. Tudo para querer dinheiro, like, para vender coisa. Nossa, pessoal, eu fico perguntando, será que essa pessoa é desperta mesmo? Ela faz autoanálise, olhando o que ela está fazendo?
Eu fico me perguntando, tá, pessoal? Não custa nada perguntar. Eu faço tanta análise em mim quanto nas outras pessoas. Isso eu aprendi até no curso de psicanálise. Por isso está dizendo psicanálise, aquele que faz análise da psique. Entende? Então, ele fala, ele direciona a sua atenção, né? A consciência para o seu próprio pensamento, emoções, valores e motivações. Então, o que é que está motivando você? Ele fala buscando entender quem você é realmente. Então, essa é a motivação daqueles que despertaram, pessoal. É descobrir realmente quem é a gente, o que é a gente, quem somos a gente, o que é que a gente está fazendo aqui, da onde a gente veio, para onde a gente vai. Então surge essas perguntas na consciência da pessoa. Ela fica analisando isso, da onde eu vi. Então, você entra nesse processo de buscar entender quem realmente você é. Então, de quem é você para você encontrar a motivação de estar aqui. E a sua motivação está no seu propósito de vida. Entende, pessoal? A sua motivação está no seu propósito de vida. Então, como é que se diz? Por isso que aquele que é desperto, pessoal, ele não fique tentando se encaixar em nada aqui. Nada você vai se encaixar. Você tem que se encaixar naquilo que é seu propósito. Então, na frequência que está na sua alma. Então, aquilo que você vai fazendo aqui fisicamente e que vai trazendo satisfação para a sua alma. Então, esse é o seu propósito de vida. É a motivação que você vai levantar todo dia de manhã com alegria, vai motivar as outras pessoas. Entende? Sua motivação não está em nada você se encaixar aqui, tá? Por isso que aquele que é espiritual, ele não se preocupa que ele vai ter bastante amigo, né? Vocês que despertaram aí você começa, poxa, eu tinha bastante amigo, agora tem poucos amigos. É isso, porque a sua frequência, as pessoas estão vendo. Então, incomoda essas pessoas que diziam ser seu amigo. Entende, pessoal? Isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Quando eu despertei, entrei nesse processo. Então, esse olhar para dentro é uma coisa que eu experimentei, né? E continuo ainda no processo de expansão da consciência, desse despertar, né? O que mais, pessoal? Ele fala, então, buscar entender quem você realmente é. Então, esse é o processo do despertar. Além das aparências externas. Então, você vai buscar informação além dessas aparências externas aqui que você está vendo. Por isso que a gente é um ser espiritual, tá? A gente é um dimensional, tá, pessoal? Então, a gente busca também outras coisas das dimensões. E você vê que a Bíblia, tá, pessoal? Ela é escrita para esses dimensionais, essas pessoas espirituais, que buscam além dessa matéria. É por isso que Paulo lá fala, pensar nas coisas de cima, não nas coisas terrenas. Aí diz, poxa, Paulo, como assim? A gente ainda está aqui. É isso. Paulo está falando com a sua consciência, não está falando com o seu homem do desejo, não. Ele está falando por sua consciência para controlar, né? Entrar no caminho do meio, o caminho do equilíbrio, para você equilibrar esse homem inferior, o homem do desejo, esse homem aqui do ego. Então, quando eu tomo consciência, eu começo a dirigir o espaço agora desse homem do desejo. Então, eu sinto desejo de muitas coisas, mas será que me convém fazer? Então, por isso que Paulo falou, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém eu fazer. Então, todas as coisas que são lícitas.
Será que eu posso ali me dar uma vontade de ir num bar ali, de pegar uma mulher ali? Será que eu posso fazer isso, pessoal? Coloca aí nos comentários. Será que se vocês me aceitam eu vim falar de espiritualidade eu fazendo isso? Você me encontrar na rua aí tomando uma com as mulheres aí no meu colo. E aí, tá tudo certo? Você entende, pessoal? Então, quando a Bíblia está nos orientando a nossa consciência, para tomar consciência. É o que eu estou fazendo aqui, transmitindo isso para tanto eu tomar consciência como você também, porque a Bíblia é uma espada de dois gumes. Você sabe o que é dois gumes? Então, ela corta os dois lados. Ao mesmo tempo que eu estou aqui orientando você para tomar consciência, eu tenho que tomar consciência. E não tem pra onde correr, tá, pessoal? Entende? Então, é isso. É por isso que a Bíblia fala isso. Então, ele fala além das aparências externas. O que é fundamental nesse processo é o crescimento espiritual e pessoal e a transformação, né? E a transformação. Então, ele está dizendo que nesse processo é fundamental o quê? É você crescer espiritualmente e pessoalmente. Então, você melhorar a consciência e você melhorar pessoalmente, como pessoa. Então, começar a fazer o bem, se tornar uma pessoa melhor. Né? Acontecer essa transformação. Então, essas pessoas que falam, eu sou convertido, eu vou para a igreja, mas ele não tem essa transformação, ele não melhora espiritualmente e pessoalmente, não aconteceu convenção, não aconteceu despertar nenhum. É conversa fiada, é só um religioso aí que está indo para algum grupo aí religioso. É só isso. Mas continua indo para esse religioso e continua fazendo a bagaceira. Não houve uma convenção, um despertar da consciência. Não tomou consciência ainda das coisas. Então, está começando a fazer as bagaceiras, mesmo ele indo para os grupos religiosos. Você conhece pessoas assim ou não, pessoal? Coloca aí nos comentários. Você conhece pessoas assim? Esse é o problema, tá, pessoal? E aí o que? Essas pessoas que ainda não despertaram, estão nesse meio religioso, aí as pessoas pegam agora como referência as coisas que é de Cristo, de Deus, né? Essas pessoas, a maneira que essas pessoas estão. Tá? Por isso que eu falei, tá, pessoal? Aí ele fala, segundo a famosa frase de Carl Jung, então, segundo a famosa frase de Carl Jung, que é olhar para fora, sonhar, é sonhar. Então, você olhar para fora, você está sonhando, porque aqui é uma ilusão. Por isso que a maioria fica querendo as coisas, fica sonhando, tá? Aí tem sonhos. Por isso que a Bíblia fala, né? O muito desejar as coisas aqui, você começa a sonhar. Mas é um sonho ilusório, tá, pessoal? Das coisas que você quer aqui nessa realidade. Mas quando você olha para dentro, você está despertando a consciência. Então, o olhar para dentro é um processo do despertar. É a pergunta que eu coloquei. E por que temos que entrar nesse processo de despertar? Por que a gente tem que entrar, pessoal? Porque essa é o processo onde a gente vai se conhecer realmente o que é que a gente veio fazer aqui. Quem é a gente e o que é que a gente veio fazer aqui. Então, a maioria dos grupos religiosos estão fazendo você olhar para fora. É por isso que a maioria dos que estão aí, ainda no grupo religioso, não estão despertos. Olha aqui, vocês é minha prova aqui. Vocês vieram de muitos grupos. Grupo religioso aí. Porque não estava desperto nas coisas, porque estava olhando para fora. Então,
Ah, mas o pastor é tão bonzinho aqui, irmão. Ah, mas tá? Ele tá tem muitos inocentes, tá? Nesse meio aí. Eles só estão como papagaio, repetindo aquilo que estão ensinando a ele, tá? É por isso que eu vi aqui um falando aqui. Vocês têm que tomar aqui o estudo bíblico, aqui a hermenêutica da igreja, para você se tornar obreiro ou pastor. Então, eles vão ensinar como vocês têm que falar. E é assim. Então, quem é que nos ensina todas as coisas? Não é o Espírito? Aquele que tem a unção, não há ninguém que precise que ensine. Tá? Eu não estou ensinando vocês. Eu estou passando a informação e vocês estão vendo se é verdade, você vai tomar a sua decisão. Entende, pessoal? É diferente do como é o que essas pessoas estão pensando. Eu sinto muito, tá, pessoal? A gente tem que falar isso, porque é isso que está acontecendo. Essas pessoas entram... Deixa eu tomar um chá aqui. Se as pessoas entram num grupo religioso, aí ela acha agora, ela se estagna ali, ela não cresce. Porque o grupo vai ficar mandando ela olhar para fora. Então, ela não encontra o despertar da consciência dela. Quantos agora, pessoal, estão aí em grupo religioso que ainda não teve o despertar da consciência? É sério, então... Por isso que eu digo, não necessariamente a pessoa está em um grupo, necessariamente ela é convertida, ela despertou, ela nasceu do Espírito, ela é espiritual, tá? E a maioria lá fica lendo a Bíblia e entendendo tudo carnal, fazendo tudo carnal no meio desse religioso. Até o próprio líder lá, tá? Eu sinto muito. Então, essa é a frase de Carl Jung, né? Olhar para fora é sonhar. Quem olha para dentro, desperta. O que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, o que envolve o olhar para dentro? Então, o que é que envolve a gente olhar para dentro? O que é que está envolvido? O que é que a gente precisa que envolve para a gente olhar para dentro? É uma pergunta dele, tá? Aí ele fala, primeiro, autoconhecimento, né? Entender seu próprio mecanismo, seu medo, fraqueza, desejo e potencial. Então, o autoconhecimento é você se autoconhecer, o seu mecanismo, como é que você funciona, seu medo, sua fraqueza, desejo, o que é que você deseja, o seu potencial. Então, é você conhecer esse homem do desejo, esse homem do ego, o homem inferior. A sua consciência tem que conhecer o mecanismo desse homem, para que você não seja pego de surpresa, tá? Esse homem do desejo tem tudo isso aqui, pessoal. Medo, desejo, tá? Tem umas pessoas dizendo, eu não tenho medo de nada. Não existe isso, pessoal. Você já está dizendo que não tem medo, já é uma confirmação que você já tem medo. Tá? Agora, a gente entra no processo de despertar para trabalhar esses medos. Né? Tem vários tipos de medo, tá, pessoal? Eu tenho, tá? E eu preciso... um medo que eu venci foi vir gravar aqui vídeo para vocês. Eu tinha um medo danado. O que é que eu vou falar? O que é que essas pessoas vão pensar de mim? Oh, meu Deus, eu não tenho recurso. Eu não tenho... Como é que eu vou gravar vídeo aí pro canal do YouTube? Será que as pessoas... Eu tinha medo. Será que as pessoas vão assistir? Era um medo que eu tinha, pessoal. Tá? Eu tenho mais outros medos, mas eu preciso trabalhar. Então, esse medo eu trabalhei, eu enfrentei ele. Agora, ele não existe mais. Eu venho aqui e gravo naturalmente para vocês. Mas é isso, a gente tem, tá, pessoal? Mas a gente precisa enfrentar esses medos.
tá? Que é do homem do ego, né, pessoal? Então, fraqueza, a gente tem fraqueza, tá, pessoal? O homem do ego aqui, o homem do desejo, ele tem fraqueza, tem desejo, tá? Não, eu não tenho desejo, né? Não minta para você mesmo. Então, conheça você mesmo, tá? Para você ver aonde você pode até ir. E potencial também, esse homem inferior tem um potencial. Ele tem uma força, ele tem um potencial, tá? Então, você ter o autoconhecimento sobre esse homem inferior é importante, porque você vai explorar a energia, o melhor potencial e vai frear aqueles fraquezas, aqueles desejos que, como é que se diz, não é para que a gente coloque aqui nessa realidade. A gente vai trabalhar o nosso medo. Então é importante o autoconhecimento. Aí ele fala, segundo, autoanálise. Então, que é o quê? Refletir sobre a sua experiência, sentimento e como você se relaciona com o mundo. Então, a autoanálise é você analisar, né, as suas experiências, seu comportamento, o que é que você está tendo, além do sentimento que está gerando. E como como é que você está se relacionando com esse mundo aqui? Então, a autoanálise é você fazer uma análise de como é que eu jogo o jogo aqui. Como é que eu jogo esse jogo sem perder a minha espiritualidade, sem perder a minha conexão com o Criador. Então, a autoanálise é isso, é você analisar tudo. Então, o que é que eu estou sentindo? Será que esse sentimento é bom? É ruim? Então, uma pessoa que está nesse processo, ela tem que fazer isso, pessoal. Não é aí sair falando qualquer coisa, besteira para a pessoa. Na hora que a emoção vem, você fala. Não faça isso. Você tem que ter essa autoanálise para ter o autocontrole. Entende? Esse é o nosso difícil, né, pessoal? Principalmente no meio onde a gente vive. Aqui tem pessoas perturbadas que ficam cutucando a gente. Não pode ver a gente quietinho no canto lá, fica cutucando a gente. Então, para despertar essas emoções tão negativas na gente, para a gente responder alguma coisa. Por isso que alguém escreve aqui no meu canal, às vezes me xingando ou falando alguma coisa, eu não respondo, tá, pessoal? Eu entendo que essa consciência ainda não entende das coisas. Então eu nem respondo, eu nem dou bola, pai. Deixa ele lá, deixa ele com o pensamento dele, até o momento que ele, Deus despertar a consciência dele. Ele pode até vir, até me perdoe aí, eu xinguei você, sabe? Então, a gente precisa ter essa análise de como é que a gente joga o jogo. Por exemplo, eu estou aqui numa realidade, eu moro em Salvador, Bahia, em uma periferia. Como é que eu me comporto aqui nesse ambiente, né? O qual eu me comporto, o qual também eu não venha chegar a me afastar da minha espiritualidade. Então, eu tenho que saber jogar o jogo. Então, você vê que aqui eu falei ontem sobre o dinheiro, a energia do dinheiro. Eu falei que eu disse, o dinheiro eu quero para eu usar o dinheiro para as coisas boas, para as coisas do bem. Para o recurso aqui, para eu ter aqui, para eu comprar coisas melhores para o canal, eu quero dinheiro, mas eu não quero dinheiro de engano. Engano, de roubo, né, de trapaça. Não quero. É uma frequência, então. A pessoa que está desperta, ela não entra nessa situação. Mas tem muitos que se diz despertos e estão entrando, tá, pessoal? Entende? Então, o que é que a espiritualidade, eu vi que a espiritualidade fala sobre isso? A espiritualidade, a gente fica na dependência da espiritualidade, que vai tocar no coração das pessoas. As pessoas vão contribuir segundo o coração dela. E ela vai contribuir com alegria. Não você enganando. Então, quando esse dinheiro, essa energia, né,
vocês vão passar os valores, né, para minha conta. Então, o que é que vai acontecer? Esse dinheiro não é um dinheiro que veio com a energia do engano, porque a maioria do dinheiro que as pessoas ganham, eu não estou falando até do conceito, eu estou falando do conceito geral. Você tem um comércio, você engana as pessoas para tirar o dinheiro. Então, não vem como bênção, vem como maldição. Então, ontem eu falei sobre isso aqui. E eu tenho um vídeo que eu explano sobre isso, que é o vídeo, o que é a energia do dinheiro. Tá aqui no meu canal. Tá? Então, muitas vezes não entende isso, tá? Como é que pode? Até gente da minha família, tá? Como é que pode? Mas eu sei do que eu estou fazendo, tá, pessoal? Muitos aí enganando, curso, vai dizendo que vai ao curso para pagar, as pessoas pagar. Então, o conhecimento hoje ficou uma troca dessas coisas, tá? Porque o conhecimento, principalmente espiritual, era de graça receber, então de graça você tem que passar isso. E você que é espiritual, esperar na espiritualidade, esperar em Deus que Ele vai prover tudo para você. É o que Cristo fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a autoanálise, né, pessoal? Então, essa autoanálise é isso, é você entender o jogo, como é que eu tenho que jogar. Então, agora eu tenho que jogar com bem, jogar honestamente. Se você agia desonestamente, fazia falcatrua, se você se converteu, se você despertou, você não pode mais agir assim. Você tem que agora agir como a espiritualidade está mandando. Aí o que mais, pessoal? Terceiro, introspecção. Então, o olhar para dentro envolve a pessoa ter uma introspecção, que ele fala, uma autoexploração para além da distração expectativa do mundo exterior. O mundo de fora, né? Então, é você fazer uma autoexploração para além das distrações. Então, dessas distrações, dessa realidade aqui exterior. Você vai fazer uma introspecção de que você é espiritual, de que tem um lugar preparado para você, né? O que a Bíblia promete, então, de que Deus promete vida eterna para você. Então, você está introspectiva, analisando, olhando isso, não para as coisas exteriores, né? Além das distrações e expectativa desse mundo. Então, eu tenho expectativa de ser isso, eu tenho expectativa de que... Não, pessoal. A nossa expectativa está além dessas realidades. Porque senão a gente cai naquele marasmo de que, nossa, para que eu estou lutando? Então eu vou morrer. E aí, o que é que eu ganho com isso? Eu morri. Então, parece que a morte Por isso que a maioria encara a morte como algo, como é que se diz, de um perdedor terrível. Entende? Mas que o próprio Deus, né, diz que a morte, ele diz que não se agrada da morte do ímpio, mas ele se agrada da morte do justo. É como um cheiro suave. Por quê, pessoal? Porque o justo, ele vai ser salvo. Ele vai voltar para Deus. E o ímpio não, ele vai ficar preso aí nessa frequência. E Deus não se agrada. Deus quer salvar, Deus quer que todo mundo chegue ao conhecimento da glória de Deus, do Filho dele. Deus quer isso. Mas as pessoas estão dormindo, estão sendo enganadas e não estão conseguindo, tá? Entrar nessa frequência. É muito difícil aqui, irmão Samuel, é muito difícil a gente ser honesto, a gente fazer o bem aqui, só tem gente que quer fazer o nosso mal. É isso. Você foi chamado espiritualmente, o despertar da consciência, para você vibrar nesse bem
para essas pessoas perceberem que é possível a gente vibrar nessa realidade maligna, né? O amor de Deus, a luz que está dentro da gente. Entende? É por isso que a gente tem que fazer esforço. Então, é difícil? É difícil. A gente tem que fazer esforço. A gente tem que se dedicar às coisas do nosso trabalho espiritual. Entende, pessoal? Então, essa é a introspecção, né? É aquela autoexploração que vai além dessa realidade. Aí o que? O quarto, despertar. O despertar. Então, que é o encontro verdadeiro, realização e consciência e confronto um mundo interior, saindo da ilusão e da fantasia. Então, despertar é isso, pessoal, né? Você vê aí falando sobre despertar. O despertar é isso, é você encontrar o que é verdadeiro e a realização e a realização e a consciência ao confrontar o mundo interior. Então, você só vai encontrar essa verdade, essa realização no seu mundo interior. A verdade que está dentro de você. Então, só assim você sai da ilusão, da fantasia dessa realidade. Porque aqui é ilusão, pessoal. É ruim saber disso, né, pessoal? Mas é uma ilusão, tá? E vocês gostam dessa ilusão, tá? A gente gosta de ser iludida, que a ilusão é atrativo também para o nosso ego, tá, pessoal? A gente gosta de ser iludido por essas pessoas. Mas é isso, então, o despertar vai vindo com isso. Então, a gente vai saindo no processo, porque o despertar é um processo. Então, a gente vai largando a ilusão aos pouquinhos. É por isso que é difícil, tá? Por isso que não é... Agora entrei na igreja, me batizei, pronto, agora eu já saí da ilusão. Não é, não é assim, é um processo, tá, pessoal? E a gente está nesse processo de ir largando a ilusão, as coisas, e se voltando mais para as coisas espirituais. A gente está assim, pessoal. Tá? Tem coisas ainda que a gente está pegado. É difícil, pessoal. Eu até tenho coisas que eu preciso deixar ainda. Imagine, tá? Por mais que eu tenha já uma caminhada além de vocês estão começando aí, vocês estão, né, se dedicando, estão gostando da mensagem, mas é isso, como é que se diz? Aos poucos a gente tá nos libertando dessas coisas, porque a gente passou anos apegado a isso, pessoal. Anos, né? Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá? Já vai dar 60 minutos, meu Deus, eu nem falei nada ainda. Aí ele fala, e quais os exemplos práticos e como faz para se olhar para dentro? Então, qual é o exemplo prático no nosso dia a dia que uma pessoa está olhando para dentro? Para você perceber aquele que está no processo do despertar. Para você perceber, não, esse daí é irmão espiritual meu. Então, qual é o exemplo prático que a gente tem que fazer para a gente entrar nesse olhar para dentro? Então, primeiro, meditação. Tirar um tempo, desligar do mundo exterior para focar intensamente no interior. Então, a meditação, né? Aqui tem pessoas que não praticavam, tá? Agora pratica, porque eu comecei a falar sobre isso, então ela agora medita, tá, pessoal? Ela entrando nesse processo de meditação, porque a maioria aqui que vieram evangélico, e a maioria dos evangélicos, ele não tem essa prática de meditação. Eles oram, eles tiram um tempo ali, né? Ora ali
os evangélicos, ele tem essa prática. Mas nessa prática também pode entrar a meditação, que é você estar em silêncio aí para ouvir a voz do Espírito, a sua intuição, sabe? Você desfocar um pouco desse mundo exterior. É uma prática muito boa. E Cristo fazia isso, tá, pessoal? Ele subia no monte para fazer isso, mas foram tirados da escritura que a gente hoje lê. Ele fazia isso, tá, pessoal? Então, meditação desligada do mundo exterior para focar intensamente no mundo interior. A meditação vai ajudar. Então, é um exemplo prático que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Qual é o outro exemplo prático, pessoal? O autocuidado. Então, tirar um tempo para você praticar atividade prazerosa, cuidar da mente e do corpo. Então, pessoal, por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Tirar para cuidar da mente, né, da emoção e do nosso corpo. Porque a gente ainda está no corpo. A gente, então, tudo que a gente melhora fisicamente, mentalmente, emocionalmente, então, isso vai refletir espiritualmente. Por isso, tá? Foi quando eu falei aqui a energia sexual, tá, pessoal? Eu sei que muitos religiosos, evangélicos, tal, acham que essa prática não. É uma prática também que você movimenta a energia do corpo. É importante. Então, você cuida da saúde, né, da alimentação. Então, você tem que cuidar também dessa energia. Não é ficar se reprimindo essas coisas. Então, isso vai fazendo mal. Isso até atrapalha a sua conexão com o Criador, com Deus, pessoal. Entende? Tem muitos assim, tá? Muitos religiosos com esse tipo de pensamento, tá, pessoal? É um negócio muito assim, tá? E não sabendo aproveitar essas energias, tá? E muitas vezes quem está fazendo até fora da frequência que a espiritualidade quer. É isso que acontece, tá? Então, ele fala que o autocuidado, então, tira um tempo para você praticar atividade prazerosa. É por isso que eu tiro, né? Meu violão tá ali, eu canto, tá? Eu vou dar uma caminhada, eu canto, eu toco música aqui. Eu fico tirando música de ouvido, né? Porque eu sou músico que toco de ouvido. Então, música que passa a ver na rádio, né? Uma música assim interessante que eu vejo que está na frequência, que não está nada de mal, eu começo a tirar as melodias, tirar. E aí, às vezes, eu gravo aqui para vocês. Você já viu aí que eu gravo aí vídeo aí, tocando algumas músicas aí. Então, esse é meu prazeroso, né? É o que eu busco para o meu prazer, minha atividade prazerosa. Cuido também da minha mente, né, pessoal? Não ficar vendo qualquer coisa, pensando qualquer besteira. Então, estou cuidando, eu estou sempre colocando a minha mente trabalhando em prol de ajudar o outro. Então, me dedicando a tirar música. Então, estou pensando ali, não estou pensando besteira. Em transmitir algo positivo para as pessoas. E trabalhar o meu corpo. Às vezes vou dar uma caminhada, eu vou no parque. Aqui tem um parque da cidade, tá perto aqui da minha casa. Eu vou lá, dou uma caminhada, uso movimento a energia do meu corpo, tá? Eu agora, só que eu não tenho, como é que se diz? Uma esposa, tá, pessoal? Mas é isso, mas é o que a gente tem no momento, a gente tem que trabalhar a nossa energia, trabalhar o nosso corpo. Então, eu tenho um problema de pressão alta, diabetes, então tomo meus remédios regular, como a comidas mais balanceada, tá, pessoal? A gente tem que fazer isso, porque quando a gente se sente bem no corpo, isso ajuda a gente estar melhor para olhar para dentro, para a gente se conectar com a frequência evoluída, tá, pessoal? Então, é isso, tá?
Então, meu Deus, já 60 minutos, pessoal. Vamos parar aqui, tá? Vamos devagarzinho, tá? A gente vai trabalhando assim devagarzinho que a gente chega lá, tá? Ó meu neto aqui, ó. Meu neto veio me ver. Eu vou colocar aqui segunda parte, né? A gente começou hoje esse tema. Segunda parte desse tema, o que é o olhar para dentro. E aí, pessoal, você está olhando para dentro ou para fora? Você está olhando para dentro ou para fora? Hein, hein meu neto? Tá aí, ó. Ele disse que tá olhando para dentro, tá olhando para dentro, é? Tá certo. Quero agradecer, tá, pessoal? Obrigado aí vocês por mais esse dia, tá, pessoal? A gente iniciou aqui um novo tema, obrigado aí. Espero que vocês assistam, tá, pessoal? Obrigado que vocês estão me dando audiência aí, eu tô vendo aí. Audiência, visualização, né, pessoal? É isso aí, tá, pessoal? Espero que os meus vídeos contribuem para a sua evolução espiritual, tá? Para a sua... saber você viver aqui nessa realidade, tá? Então, fique aí, tá? No canal aqui do Irmão Samuel, no divã, no divã do Irmão Samuel, que vocês vão ser cuidados pela espiritualidade, tá bom? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!